Nós estamos aqui, conforme previamente agendado, para gravar a sustentação oral que o senhor irá fazer no processo 328519. E o senhor terá 15 minutos para fazer essa sustentação oral, conforme prevê o artigo 12 da resolução 29819. Faltando 5 minutos do término do teu tempo, eu estarei avisando. Ao fim da gravação, o senhor vai receber uma cópia por e-mail, tá? E ela será disponibilizada também na sessão, quando da abertura da sessão no dia 25/5, a partir das 9 horas. O senhor vai poder acompanhar todo o julgamento até o final, que acontece na sexta-feira, às 17 horas, pelo Portal do Cidadão. Tá certo? Certo. Podemos começar? Podemos. Excelentíssimo senhor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Paulo Cury Neto, excelentíssimos senhores conselheiros, Francisco Carvalho Silva, Benedito Antônio Alves, José Euler Potiguara, Edilson de Souza Silva, Valdivino Crispim, Wilber Carlos dos Santos Coimbra. É uma imensa satisfação estar aqui na presença de Vossas Excelências para poder estabelecer a defesa, a sustentação oral nesse processo revisional da tomada de contas especial que foi instaurada e na qual houve a reprovação de contas da senhora Cleidmara Alves. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma grande satisfação e uma imensa honra estar perante Vossas Excelências para trazer essas questões e discutir fatos tão relevantes de direito na garantia da defesa da jurisdicionada, que são permitidos aí pelo ordenamento jurídico e pelo regimento interno do tribunal. Também gostaria de pedir licença a Vossas Excelências para informar que este processo 3286/2019, ele tem outro processo pautado para essa mesma sessão, o de número 3285, da relatoria do conselheiro Benedito Antônio Alves, e que guardam uma similitude fática e jurídica imensa. Se tratam de fatos acontecidos na mesma época, os julgamentos aconteceram também na mesma época, e a similitude, que eu vou explicar mais à frente, faz com que o conteúdo da sustentação oral que eu vou proferir nesse momento, ele guarde estrita semelhança, razão pela qual, por economia processual e pelo princípio da celeridade, eu gostaria de pedir a licença a Vossas Excelências para conjugar de uma maneira só. A sustentação oral que será tecida agora, ela tem exatamente o mesmo conteúdo da que teria que ser tecida em razão do processo 3285 e também do processo 2920/2019, cuja relatoria está sendo distribuída para o conselheiro Francisco Carvalho, mas ele ainda está lá no departamento da segunda Câmara, ainda não foi encaminhado para o gabinete. Pois bem, então, dando continuidade, o processo 3286, que trata aí de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Porto Velho, através da SEMES e a Endur, teve tomada de conta especial instaurada por este egresso tribunal e cuja, ao final, as contas da senhora Cleidmara Alves foram julgadas irregulares, tendo considerado como objeto da condenação que não houve prestação de contas da regular aplicação dos recursos e subjetivamente, com relação à senhora Cleidmara Alves, que ela não tenha tomado providências para a instauração de tomada de contas especial no período que ela foi gestora da SEMES. A respeito disso, como consequência dessa condenação, foi determinado no acórdão a devolução ao erário municipal dos valores integrais dos convênios que foram celebrados. No caso 3286, foi o convênio 030, o convênio 028, no processo 3285, o convênio 029, e no processo 2920, o convênio 030.
A consequência, então, foi a devolução integral dos valores e a aplicação da multa do artigo 54 da Lei Complementar 154/2019, por violação do princípio da legalidade, por uma culpa por uma omissão, por uma omissão de não ter determinado a instauração da tomada de conta especial. Os acórdãos transitaram em julgado no mês de dezembro de 2017, foram julgados em dezembro de 2017 e transitaram em julgado no mês de novembro de 2018. No julgamento da tomada de conta especial foi respeitado o devido processo legal, foi estabelecido o contraditório e ampla defesa, mas, infelizmente, naquele momento, o material fático, o material probatório não era de acesso da jurisdicionada Cleidmar Alves. De conhecimento geral que no final da gestão municipal de 2012, houveram várias operações policiais nas quais os processos físicos, naquela época todos os processos eram físicos, eles foram apreendidos e ficaram sob a guarda do Estado. E quando essa tomada de conta especial foi instaurada e foi deferido o contraditório em ampla defesa, ela não tinha acesso a esses documentos. Por isso, a defesa dela na tomada de contas especial acabou sendo uma defesa mais formal e argumentativa, sem elementos materiais que pudessem comprovar os seus argumentos. Por isso, as suas contas foram julgadas irregulares. A jurisdicionada Cleidmar Alves, ela, gostaria de falar um pouco a respeito dela, é uma servidora pública municipal, professora, formada em educação física, uma pessoa com a conduta irreprovável perante os seus colegas de profissão, e ela esteve no cargo de secretária municipal de esportes entre o mês 4 de 2012 e dezembro de 2012. Os convênios, eles foram assinados logo que ela assumiu o cargo de secretária, os convênios já estavam prontos, eram processos antecedentes, mas assumiu o cargo, teve responsabilidade. Imediatamente após o término do prazo de execução dos convênios, a jurisdicionada tomou providências no sentido de notificar a Endur para que a Endur fizesse a prestação de contas. E deu prazo de 15 dias para que isso acontecesse. Como não aconteceu, ela passou a tomar as medidas que entendeu necessárias e suficientes, movimentando os órgãos internos do município para que eles instaurassem as tomadas de conta especial, tanto a Controladoria quanto a Procuradoria. Interessa, nesse ponto, informar que essas informações, na data em que ela apresentou a sua defesa, ela não tinha acesso. Posteriormente, já agora em 2019, ela conseguiu ter acesso a esses documentos, a esses autos físicos, e por isso viemos aí pleitear junto a esse egrégio tribunal, a esse plenário, a revisão, o recurso de revisão, que tem natureza de ação rescisória, um processo específico com busca, então preenche os pressupostos de admissibilidade, é tempestivo, se trata de provas novas, que na época ela não tinha acesso, então trouxe aos autos aqui as providências que foram tomadas por ela à época, de notificar a Endur, de encaminhar ofício à Procuradoria-Geral do município, de encaminhar ofício à Controladoria-Geral do município, solicitando a instauração de tomada de conta especial, e que não era uma obrigação dela de instaurar. E, por fim, ainda recebeu da Procuradoria-Geral do município um ofício informando que ainda não era época para instauração de tomada de conta especial, porque havia prazo para que a Endur apresentasse a sua prestação de contas final do convênio. Então, chamo a atenção que os atos praticados pela jurisdicionada Cleidmar, eles foram utilizados como argumento para fins de dar valor defensivo e reformar o juízo de reprovabilidade das contas de outro jurisdicionado da administração pública municipal nos julgados dos processos 03555 de 2018, 92 de 2013 e 3385 de 2018. Então, nesse momento, a gente viemos aqui, perante Vossas Excelências, apresentar esses novos documentos e pleitear a reforma do acórdão
condenatório para que sejam julgadas, então, regulares as contas da jurisdicionada Cleidmara Alves com relação ao objeto da sua condenação no acórdão recorrido, certo? Em respeito e obediência aí aos princípios da celeridade, da economia processual e da lealdade, venho solicitar a Vossas Excelências que aproveitem a presente sustentação oral no julgamento do processo 3285, de relatoria do conselheiro Benedito Antônio Alves, e também já chamando ao feito, também no sentido da economia processual, de que se avalie o processo de número 2920/2019, que trata exatamente de fato idêntico. A única coisa que muda é o número do convênio, o valor e o valor do repasse. Todas as circunstâncias e condições, tanto da jurisdicionada quanto do julgamento, inclusive os próprios termos do julgamento, guardam uma semelhança, uma similitude absoluta. Tendo em vista que é uma questão de direito que, com certeza, o elevado entendimento jurídico de Vossa Excelência vai levar em consideração, a gente aguarda o julgamento na expectativa de que seja acolhido o presente recurso e que seja dado provimento com fim de julgar regulares as contas da jurisdição da Cleidmara Alves e, por consequência, sim. 5 minutos. Tá bom? Obrigado, já estamos concluindo. E, por conseguinte, então, seja reformado o acórdão recorrido para fim de excluir a sua responsabilidade do rol de responsáveis, por ser uma questão de justiça no julgamento do processo administrativo e entendendo aí a possibilidade legítima do juízo de retratação, no sentido de reformar o julgado, que nós pedimos deferimento e agradecemos a atenção de Vossas Excelências.